O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Nós iniciamos este tempo santo da Quaresma. Queremos juntos, irmãos, ir para o deserto com nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos que Ele nos conduza, que Ele nos faça também vencer o nosso inimigo, um dos nossos inimigos, que é o tentador, o diabo. Ele coloca para nós muitas propostas, mas lembremos que as tentações são somente propostas. Nós não precisamos obedecê-las. Nós temos que obedecer somente à lei de Deus, somente aquilo que Deus nos propõe. Então, nós vemos Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele não é conduzido pelo espírito do mal. Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem coloca Jesus diante das tentações. Nós também muitas vezes podemos pensar que Deus está sendo mal conosco quando Ele nos coloca diante das tentações. E elas aparecem para nós. As tentações devem aparecer na nossa vida. Se as tentações estão aparecendo, diz São João Maria Vianney, feliz é o homem que é tentado. Porque se o homem é tentado, se a mulher é tentada, eles não estão no caminho do mal. O diabo não tenta aqueles que já estão no caminho dele. Quem já está ganho não precisa ser ludibriado, não precisa ser conquistado, seduzido. Então, se nós estamos sendo tentados, felizes de nós estamos nos assemelhando a Jesus, pelo menos na nossa luta. Deus quer ver a nossa luta, quer que nós lutemos contra as tentações. Se alguém me disser, Padre, eu estou lutando tanto contra este ou aquele pecado, então eu vou dizer, feliz de você que está lutando, e se você está lutando é porque está vivo. Para isso que nós fomos crismados para lutar contra o mal. Nós fomos tornados soldados, fomos tornados guerreiros de Cristo.
O óleo que veio sobre nós é a força de Cristo, quem nos dá a capacidade de lutar contra o mal. Seria bom se, desde cedo, as crianças pudessem ser crismadas, para que elas pudessem ter esta força desde muito cedo, desde pelo menos os 7 anos de idade. Então, meus irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. A cena anterior do Evangelho de Mateus, que estamos aqui no capítulo 4, a cena anterior é a do batismo de Jesus. Jesus recebe o Espírito Santo e ouve-se a voz do Pai, a voz que vem do céu, que vai dizer: Tu és o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. O Pai coloca todo o seu amor em Jesus e em seguida o conduz ao deserto, o conduz diante da tentação. Esse é o amor do Pai, que também no nosso batismo, depois do nosso batismo, nos conduzirá às tentações, porque Ele é bom, Deus é bom. E Jesus vai 40 dias no deserto, Ele vai jejuar por causa de nós. Jesus jejua por nossa causa, para que nós sejamos purificados. O jejum serve para a nossa purificação, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Diz um santo da igreja que o jejum da quaresma, ou as mortificações de 40 dias, são o dízimo do nosso ano. O ano tem quase 400 dias, 365. Então, esses quase 400 dias têm os seus 10%, o seu dízimo, ali neste tempo da quaresma em que nós estamos vivendo. Estamos dando a Deus 40 dias mais intensos de penitência, que também devem estar durante o ano, porque precisamos nos purificar durante um tempo longo da nossa vida. Precisamos penitenciar a nossa vontade. Por que é que o nosso Pai, então, é bom e nos conduz ao deserto? Porque o seu amor imenso nos conduz a provações. São Tomás de Aquino vai nos ensinar que nós somos tentados, Deus permite que nós sejamos tentados, primeiro, porque Ele quer que nós provemos o nosso amor por Ele. Deus quer ver nós manifestando o nosso amor a Ele, nos dá a oportunidade de dizer que amamos a Deus. E esta é a maior prova de amor que podemos dar a Deus, quando nós vencemos as tentações. E se nós temos tentações de pecados sobre nós, é porque nós somos capazes de vencê-las, somos capazes de dizer não. O diabo é apenas um propagandista, ele faz o seu marketing. O marketing do diabo é a tentação. Nós aceitamos se quisermos. É a livre vontade. Tem pecados, a maioria dos pecados são evitáveis, como vai dizer Santo Afonso de Ligório. O segundo motivo, porque Deus nos deixa ser tentados, é para humilhar a nossa soberba. Nós que nos assemelhamos ao diabo, como Eva recebe ali a proposta do demônio, no Gênesis, na primeira leitura que ouvimos, sereis como deuses. Então, muitas vezes nós queremos ser como deuses e este pecado da soberba dá origem a muitos outros pecados também. Para humilhar essa nossa soberba, para nós não acharmos que estamos vencendo o pecado sozinhos, Deus permite que sejamos tentados para que nós não achemos que nós somos os bons e que nós construímos um castelo de santidade sozinhos. Terceiro motivo é para confundir o diabo, porque ele sabe muito bem o que é que nós somos capazes de fazer. O diabo conhece o nosso comportamento, ele sabe da nossa fraqueza, e cada um de nós possui uma fraqueza específica. Dentre os 7 pecados capitais, lembre que o diabo não é criador, então ele vai sempre agir a partir de um limite.
O limite do diabo são os 7 pecados capitais. A partir destes, ele vai nos tentar. Um daqueles 7 pecados capitais é a pedra no nosso sapato. Cada um de nós tem aquele pecado de raiz. Cada um precisa investigar em si onde é que é mais tentado, onde é que aparecem mais as propostas para pecar dentre os 7 pecados capitais. Então, cada um nessa quaresma pode fazer essa investigação de si mesmo. Então, quando a gente tem bastante trabalho para fazer, a gente não se preocupa muito com a vida dos outros. Então, vamos nos preocupar com a nossa própria vida, com a nossa alma, a salvação de nós mesmos. E o diabo vai ficar confuso se nós vencermos este pecado de raiz que ele sabe que nós temos. O quarto motivo é para fortalecer o soldado de Cristo. Somos soldados de Cristo pela crisma. Nós somos fortalecidos, então, quando somos expostos à tentação. A luta nos faz mais fortes. É um treino para a guerra do dia a dia, quando nós somos tentados. Deus ajude que sejamos, então, fortalecidos pelas tentações, quando nós conseguimos sair vitoriosos. E o quinto motivo é para mostrar a grande dignidade, a vocação a que nós fomos chamados. Nós somos chamados a uma alta vocação, a vocação de filhos de Deus. E Jesus vence as tentações no deserto para que nós também vençamos cada uma delas. Por fim, meus irmãos, gostaria de instruí-los para este combate, o combate das tentações, das propostas do demônio. Nós temos este pecado de raiz, temos também o pecado da luxúria, que é mais forte do que todos nós. Diante deste pecado de raiz, que é pessoal, e diante da luxúria para todos, são os únicos pecados que nós não devemos enfrentar o demônio. Nós não devemos lutar contra ele. Diante da luxúria e do pecado de raiz, nós devemos fugir. Fuja desses pecados. Não fique conversando com a tentação. Não deixe aquele pequeno pensamento pecaminoso ficar na sua mente, ali, te fazendo degustar uma porcaria de uma proposta demoníaca. Não, mande embora logo. Deixa este pecado ir logo embora. Arrume outra coisa para fazer. Vá fazer uma outra atividade, pensar em outras coisas que chamem mais a sua atenção. Assim, venceremos pela fuga, porque somos fracos diante destas tentações especialmente. Agora, diante dos outros pecados que se aparecem a nós, das outras propostas demoníacas, eu digo, lute com a virtude contrária. A virtude contrária àquele pecado. Então, se você é tentado pela preguiça, pule da cama, faça algo determinado, seja determinado, faça a virtude contrária a este pecado. Peça a força do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é quem nos conduz ao deserto. Quando somos tentados, o Espírito Santo está lá conosco. Ele está lutando junto com a gente. E nós precisamos repudiar o pecado com todas as nossas forças. Que a graça de Deus nos faça então mais fortes e que possamos, neste jejum que é de toda a igreja junta, jejuando, orando, fazendo esmola, possamos ser mais fortes e que a nossa vocação e dignidade de filhos de Deus resplandeça sobre toda a humanidade. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.